Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Leandra. E nós estamos aqui todas as semanas, diante dessa mesa aposta, porque a gente quer incentivar você que está aqui em casa a se desligar um pouquinho do celular, né? Porque a gente gasta tanto tempo com mensagens, conversando com quem está longe, e a gente quer encorajar você a gastar tempo com quem está perto. Então, quando acabar esse episódio aqui, você tem 3 missões. Talvez você possa fazer 2 delas antes de acabar, né? Sim. Você pode curtir esse vídeo, você pode comentar no chat ao vivo e depois, quando acabar, você pode deixar comentários também. E você precisa compartilhar, porque a gente sabe que todas as semanas vocês são profundamente edificados com o conteúdo que vocês veem aqui. Então, vocês não podem guardar e não podem reter isso para vocês. Mandem para muitas pessoas, para que mais famílias sejam encorajadas com a palavra do Senhor. E como que as pessoas fazem para encontrar a gente? Nós estamos no Instagram, @mulherdeverdade.ipp, @mulherdeverdade.ipp. Ó, não esquece, hein? Vai lá e segue a gente e manda esse link pra todo mundo que você conhece, né, Carol? Quanto mais compartilhar, ó, mais vai aparecer pra você, hein? E não esquece que nós também estamos no Spotify e também estamos no YouTube. Se você perdeu algum episódio, só voltar lá que dá pra ver tudo, hein, gente? Então não esquece dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. E se você quiser escutar a gente por uma outra plataforma, se você não gosta muito do YouTube, você pode ouvir a gente no Spotify agora, né? Pois é. Toda semana os episódios que saem aqui saem lá também. Então você pode ouvir enquanto você estiver em vários lugares. E não esquece de marcar a gente, pra gente saber, mandar sugestão de conteúdo. Então, muitas pessoas que a gente tem trazido aqui foram vocês que indicaram. Isso ajuda muito a gente pra saber o que vocês querem ouvir, os assuntos que vocês gostariam de aprender, né? É isso aí. E hoje nós estamos com um casal muito especial. a gente sempre fala que é muito especial, mas hoje é muito, muito. Porque ela ajudava a gente na comunicação aqui. Hoje nós estamos com a Lê e o Gabriel. Eles eram membros aqui de Pinheiros. A Lê nos ajudava na comunicação aqui do nosso discipulado. E agora eles são da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Eles são casados há 5 anos. E o Gabriel é design gráfico e a Lê trabalha com gestão de pessoas. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigado. Prazer ter vocês aqui, hein? Você viu que sincronia? Os dois falaram muito obrigado. Juntos. É a ideia fundamental do casamento, né? Ser um só corpo, um só espírito. Sim. Gostei dessa energia e achei muito legal. Agora, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, ninguém escapa. As outras, e a gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Então, quem quer começar respondendo? Pode começar. Acho que para mim Jesus é meu salvador, o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é o único caminho para nós. E eu acho que no momento de vida que a gente tem vivido, ele é meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro bem presente. Sim. Eu acho que pra mim, mesmo sendo meio clichê a resposta, mas no mesmo argumento da lei, no momento atual que a gente tá, é tudo e a única coisa, sabe? Não tem nada além que importe, não tem nada além que vale a pena. É o único sustento, o único caminho, a única necessidade e a única motivação que a gente tem. Acho que é basicamente isso. Muito legal, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vocês vão entender porque eles estão dando essa resposta aqui. Não vou dar spoilers no começo. E conta pra gente como vocês se conheceram. Pode. Eu adoro esses olhares, gente. Nós nos conhecemos igreja/faculdade, vamos dizer assim. Então, Mas primeiro faculdade, né? Então eu tinha passado, até para entender, né? Eu tinha passado 1 ano no seminário. Comecei jornalismo ali na Metodista. Fui para o seminário, passei por 1 ano ali no CLD, super indico. E aí depois, quando eu retornei, eu voltei numa sala diferente. E todo mundo novo ali, né? Não conhecia ninguém. E aí, olhando as pessoas, eu identifiquei uma pessoa diferente porque tinha um bigode. E Só um bigode? Só um bigode. Ainda bem que você deixa a barba crescer. Não consegui imaginar. Acho que melhorou um pouquinho, né? Deu uma melhorada. E aí, voltei pra igreja também, então tinha voltado pra faculdade. Quando eu voltei no domingo seguinte, assim, que eu tinha retornado às aulas, eu falei, eu conheço aquele menino de algum lugar. E eu falei assim, onde será que é? E, aí, no final, ele sozinho, no culto inteiro, assim. Ninguém sentou perto, no final do culto ninguém cumprimentou. Eu falei, vou até lá. Vou perguntar. E a gente conversando, a gente identificou que a gente era da mesma sala da faculdade. E aí, enquanto a gente conversava, um amigo nosso até em comum,
o Giovanni Palmieri, falou assim... Beijo, Giovanni. Você podia vir aqui com a Larissa um dia, né? Ele virou e falou assim, vocês se conhecem? Né? Porque ele chegou ali e aí a gente falou, não, a gente tá acabando, começamos a conversar agora. E aí ele começou a ler, ele é amigo de Ciclano, Beltrano, não sei o quê. E a gente começou a identificar várias pessoas em comum. E aí, por coincidência, na época de seminário, tinham algumas pessoas que eram da igreja dele, na minha turma, inclusive no meu grupão lá, que a gente era dividido em grupos. Então, a gente conhecia, tinha vários amigos em comum. E aí, a gente começou a conversar, se aproximar, né? Então, se via todo dia na faculdade. Então, a relação começa a ficar mais próxima. E dali, acho que quase 6 meses. Foi pouco tempo. Não, até menos, eu acho. Acho que menos. Aí, a gente começou a namorar. Foi assim. Que lindo, gente. Amei. Muito legal, né? Tão bom ouvir as histórias. E aí depois conta mais pra gente um pouquinho. Vocês se conheceram, aí vocês começaram a namorar. E depois como é que foi o pedido de casamento? Conta tudo. Não, acho que foi um processo bem atípico, eu acho, né? Porque a gente estava em fases diferentes de vida também. Mas uma coisa que eu sempre tinha muita certeza é que a Lê sempre eu via como uma mulher que queria um relacionamento pra casar, e um relacionamento muito sério e tal. E eu tava vindo numa fase que eu também não tava na melhor comunhão com Deus que eu poderia estar. E aí foi um começo muito interessante, né? Porque a gente veio de mentalidades totalmente diferentes, de relacionamento, de ideia, de vida, etc. A Lê tinha acabado de sair de seminário, então veio com uma ideia muito... Pra casar? Pra casar. E eu, numa fase ruim de relacionamento com Cristo, não querendo casar. E aí, foi primeiro, segundo ano foi turbulento, mas eu sabia que eu tava entrando num relacionamento que era voltado pra isso. Então, tipo, desde o começo, acho que eu vi a Lê como minha futura esposa, eu nunca vi de outra forma. Tipo, e eu sabia que ela também me ajudaria a amadurecer nesse ponto, para conseguir cumprir primeiro um mandamento de Deus pra gente e me fazer amadurecer, né? Tipo, dar esse próximo passo que eu sabia que era necessário e acho que nela eu vi esse auxílio, né? Essa auxiliadora, acho que desde sempre, assim. Sim, Nem parece a fofa. mesma Letícia que eu conhecia. Olha essa É Carol brincadeira, me é entregando. brincadeira, é brincadeira. Depois você me conta dessa Letícia que você conheceu. Não. A Letícia sempre me ajudou muito. Eu sempre lembro dela me ajudando a fazer decorações. Muita coisa boa a gente viveu, né? Graças a A gente Deus. serviu muito juntas. Sim. Muito, muito boa. E você imaginava já que ele ia pedir você em casamento, que esse relacionamento que vocês estavam ia terminar assim dessa forma? Acho que no começo não, como ele disse ali, 2 mundos diferentes. Mas conforme a gente foi se amadurecendo na fé, na igreja e etc., a gente foi se conectando cada vez mais e a gente viu um casamento. E ali, com 2 anos e pouquinho já de relacionamento, ele me pediu em casamento. Ele fez um jantar super fofinho, assim. E aí, tinha a aliança Boa. ali, se ajoelhou, bonitinho. Nossa, aprendam! Se você homem tá assistindo aqui, por favor, aprenda! Bonitinho. Aí, ele já havia conversado há um tempo com os meus pais também. Então, um tempo antes, ele conversou com os meus pais. Falou que naquele ano ele gostaria, né, de me pedir em casamento. E aí, logo que ele me pediu, dali 1 ano e pouquinho, né, por conta de datas, a gente demorou um pouquinho mais para vir a casar e etc. Mas foi 1 ano e alguns meses nós casamos. Já Foi fazem no 5 anos. final de 2017, a gente casou em maio de 2019, né? Logo quando eles estavam chegando aqui na igreja. Foi. Vocês nunca vão esquecer, né? Nunca vou Pode esquecer. contar a história. Vou entregar aqui, já que Não, falaram que pode. E é muito louco, eu acho que a linha de como Deus guia o caminho da gente, sem a gente ter que fazer esforço, assim, só entregar na mão dele, porque a gente tava numa discussão muito séria, tipo, pra qual igreja a gente vai. Eu ainda não tinha firmado uma igreja aqui em São Paulo, porque eu morava no interior, tinha voltado há pouco tempo por causa da faculdade. E sempre fui de igreja presbiteriana. E a gente tava conversando, cara, a gente vai mantendo as boas novas, a gente vai pra uma igreja presbiteriana, o que a gente vai fazer? E eu gostava muito da igreja da Vila Mariana, que eu frequentava lá. Só que a Lê surtava com a igreja porque, tipo, ela era muito pequena, perto da congregação que ela vinha.
Eu vim de uma igreja com 3 mil membros. Exato. Então era um choque muito grande. Caramba. E eu gostava muito lá porque, cara, era o pianinho na abertura. Era tudo muito, muito clean, Então eu gostava. Daí, tipo, cara, a gente tem que decidir isso. Que eu acho que é o primeiro passo. E ficamos nessa. E casamos. A Lê ainda tinha um compromisso com a igreja dela até o final de 2019, que ela cuidava de um ministério. Então a gente falou, até o final de 2019 a gente continua nas Boas Novas. E lá depois a gente decide para qual vai. E aí começa, né? Porque nem na minha lua de mel eu tive muita paz, porque a Carol me mandou uma mensagem Tinha que ser. na minha lua de mel. Que absurdo, né? Não, mentira, não foi a Carol. Viu aí? Foi Eu o- ia falar que absurdo que não foi. Não foi a Carol. O A Carol deu Fernando- contatos. Deu A contato. Carol deu Mas contatos. que fique bem claro, Paquito, filma aqui agora. Que fique bem claro que eu avisei pro Fernando que você estava em lua de mel. Fernando Ele da falou, eu tenho Gisele, pressa, tá? eu tenho pressa. Vou falar quem é, o Fernando da Gisele. E aí ele mandou mensagem e falou, pô, a gente tá precisando de um baixista aqui na igreja, você não quer vir pra cá e tal. E aí foi meio que uma resposta também de oração que a gente tava tendo. Aí, ao invés de procurar, Deus só falou, não, vai essa aqui, ó. Isso aqui é da hora, vai lá que vai dar certo. E aí foi isso, daí a gente... Que aí me reaproximei da Carol e aí Ah. conheci todos vocês. Obrigada. Obrigada, Fer, você tá falando obrigada pra mim? Hoje tá super light, leve. Hoje a gente tá... Você viu? Tá demais. E aí, então, fala um pouquinho mais. Vocês casaram, vocês tinham planos de continuar aqui em São Paulo, mudar para o interior? Como vocês pensavam? Família? A gente sempre pensava em mudar para o interior. Então, sempre vinha e falava, nossa, essa vida é corrida aqui, etc. Então, sempre tinha aquela pulguinha, né? Ainda mais porque ele cresceu lá. Então, por mais que ele tenha nascido aqui, ele mudou muito novo para lá. Mas ele gostava muito de São Paulo. E logo que a gente casou, deu um ano ali... Nós completamos um ano de casado em meio à pandemia. Então, também teve muito isso, assim. A gente conseguiu ter uma maior conexão por conta da pandemia, etc. Aquele momento que todos nós vivemos. Mas a gente sempre também teve um grande sonho de crescer a família. Então, quando a gente olha até para o propósito de Deus, para a família, né? Que a gente tenha filhos. Então, sempre foi uma vontade muito grande nossa. E aí, foi muito interessante, porque nós trabalhávamos juntos numa empresa. E aí, no meio da pandemia, eu consegui migrar de empresa. Então, eu troquei de trabalho e tudo mais. E aí, no meio da pandemia, a gente fazia muitos encontros online com os amigos da igreja, etc. Alguns discipulados daqui. E foi muito interessante, porque a gente sempre quis muito ter filho. E sempre conversando com esses casais, eles falavam, nossa, é muito difícil ter filho. Mas demora muito, eu tô tentando há 1 ano, tô tentando há 4. Eu conversando com várias amigas que estavam engravidando, elas falaram, nossa, demorei muito, 1 ano, 3. 5 anos. 5. Eu falei assim, amor, todo mundo tá falando que demora muito, né? E é normal Sim. você demorar um tempo. E aí a gente começou a falar mais sobre ter filhos e etc. E aí eu falei assim, a gente queria em 2022 começar a tentar engravidar. Eu falei, já que demora tanto, eu acabei de trocar de emprego. Até a gente conseguir engravidar, já deu 1 ano de empresa. Enganada fui eu, né? Porque achando que ia acontecer isso. No primeiro mês que a gente tentou, eu já engravidei. Então, foi muito rápido. E fui super bem recebida na empresa, todo mundo me apoiando, super acolhendo. Então, foi assim. A gente queria crescer a família e Deus deu. Que bênção. E como foi sua gestação, Lê? A gestação foi tranquila, mas também tem aqueles percalços, né? Então, com 1 mês e pouquinho, eu tive um descolamento de placenta. Então, ali logo, né, você fica com medo. Só a família bem próxima sabia. Então, teve aquele susto, mas logo passou. Fiquei de um pouco de repouso, né? Como eu trabalhava em casa, também foi mais tranquilo. Com 2 meses e pouco, o Gabriel perdeu o emprego. Eu lembro até hoje, ligando pra Carol, chorando. Eu falei, Carol, e agora? Gabriel perdeu o emprego, o que a gente vai fazer? Acabei de descobrir que eu tô grávida. E aí, ela me mandou uma música, né? Da Purples, pra gente descansar, que fala sobre a gente descansar em Deus, né? Então, aquela música me ajudou muito no período da gravidez. E aí, ele conseguiu um outro emprego ali super rápido, mas em 1 mês também já trocou, porque o emprego que ele tava não conseguia mais servir na igreja e etc. Mas Deus logo já preparou outro, né? Então, foi
uma gravidez com muitas... passando mal. Muitas emoções. Eu até emagreci, né? Mas o parto foi super tranquilo. Não sofri com a amamentação. Então, era muito gostoso, assim. Foi o parto do jeito que eu queria. Vamos dizer assim, nos padrões hoje atuais, tudo dentro dos conformes. Amamentei super bem, até os 8 meses. Então, foi bem tranquilo. E o que vocês pensavam? Vocês chegaram a conversar um pouquinho sobre a criação de filhos, o que ia fazer, coisas que vocês não queriam que fizesse, assim, vocês chegaram a falar sobre isso? A gente conversava bem. Mas eu acho que durante a gravidez era muito incerto, né? Pô, é muito fácil falar assim, quando nascer? Mas, até nascer é uma outra história. O campo das ideias é muito diferente da hora que tá acontecendo. Tanto que eu lembro que a gente conversou depois que o PR nasceu, assim, que uma semana antes, a gente tava com aquela ideia de, o que eu tô fazendo? Não tô pronto pra ter filho, fiz errado, nossa, que arrependimento, meu Deus. Mas é muito engraçado que depois que nasce, parece que você tá pronto. Muda uma chave muito maluca na cabeça. Mudou depois que foi pra casa, porque eu confesso que a hora que a enfermeira deu o neném, assim, tipo, depois de 3 dias, falou assim, agora pode ir pra casa. Eu falei, o que eu faço com isso aqui? Você não vai comigo? E agora? Você não vai comigo? Eu não Se sei eu tocar a pra onde campainha começar. no quarto, você não entra? Sei. Mas a gente já tinha algumas ideias de como criar, a gente conversou muito durante a gestação, principalmente sobre os primeiros meses. Eu sempre tive uma filosofia com a Lê de, tipo, a gente vai se preocupar com o que a gente tá vivendo agora. Tipo, a gente tem que se preparar para os 3 primeiros meses? Beleza. E a hora que ele começar a andar? Não, aí é um problema, para hora que ele começar a andar, a gente vai resolver. Porque se a gente começa a antecipar as fases na cabeça, a gente é tomado por um medo, uma ansiedade, que a gente deixa de curtir o momento que a gente tá passando para só se preocupar com o futuro. E, cara, o momento que a gente tá passando é único. É pouquíssimo tempo que você tem ali com ele aprendendo a engatinhar, ele aprendendo a fazer qualquer coisa e passou. Se você se preocupou com outra coisa, perdeu, sabe? Sim. Então, acho que a gente tinha muito isso conversar. Falou, como que vai ser cada etapa? A gente ia vivendo cada uma e dentro de um norte que a gente já tinha do que seria a criação ideal pra gente, né? E hoje em dia tem muita informação, né? Então, tem como você deve amamentar, como você deve fazer o sono, tudo. Rotina e etc. Então, você é bombardeado De informações. de informação. Então, você sempre fica meio até perdido. Tá, o que eu faço agora? Não, fiz errado, não fiz certo. O que eu faço? Como que eu paro de amamentar? Não paro, mas tem que amamentar até X tempo. Mas começa a crescer o dentinho. Deixo na escola, não deixo. O que é o certo, o que é o errado. Então, vem muito, assim, a gente sempre conversou muito para que a gente conseguisse se adaptar melhor à rotina do casal, da nossa família. Uhum. E pensando sempre no Pierre, assim, sabe? Eu acho que tem um ponto também que... Acho que desde o começo eu tentei tratar na minha cabeça que o Pierre... Ele não era só meu filho. Ele era uma pessoa à parte que eu tava ensinando. Tipo, ele não é uma extensão minha. Ele não ia seguir os meus desejos, ele não ia seguir meu planejamento. Eu tô dando ferramentas para uma pessoa nova ser formada, sabe? Então, a gente sempre tentou identificar o que era o gosto do Pierre, o que era pecado, o que era qualquer outra coisa, mas entendendo que ele era uma pessoa à parte da gente e que ele precisava aprender limites, ele precisava aprender rotina e tudo mais, mas dando a liberdade dele ser ele, sabe? Tipo, por mais que ele tinha só 1 ano e 10 meses, mas desde, sei lá, 5, 6 meses, a gente já via que uma personalidade surgia ali. Ele começava a ser uma pessoa mesmo. Então, acho que isso foi uma coisa que sempre me guiou, assim. Tipo, ele não é uma extensão minha. Ele é uma outra pessoa que eu tô tendo o privilégio de criar, de ensinar e de formar. E uma coisa que a gente sempre conversava a gente tem que ensinar o que é pecado. Então, por mais que ele tivesse 7 meses, ele já era um pecador, desde que ele nasceu. Né? Todos nós somos pecadores. Então, uma coisa que a gente sempre conversava, por mais difícil que fosse na hora ali do cansaço, né? Porque a gente fica cansado, o dia a dia, né? Então, você fica ali exausto, você quer... O seu pecado também vem à tona, né? Mas eu falava, Gabriel, você tem que ensinar, leva ele pro banheiro, conversa. Ensinou, falou 3 vezes ali que não era para fazer, que ia ter uma consequência, a gente levava ele no banheiro, já com 1 aninho.
falava assim, Pierre, a mamãe ou o papai falou que isso aqui não poderia fazer. O que desobediência é? Pecado. A desobediência nos afasta de Deus. E a gente, por mais que fizesse um tapinha leve assim na mão, ou enfim, repreendesse ele ali, para ensinar que tinha uma consequência, porque a criança para ele é abstrato, né? Então, a gente conversava ali com ele, orava com ele pedindo perdão, e depois a gente abraçava ele, porque o Senhor nos redime, né? Então, não é só a disciplina, né? A gente também tem o amor e a graça de Deus. E a gente tentava aplicar isso. Por mais difícil que fosse, muitas vezes a gente não conseguia, porque a gente também é pecador, mas a gente sempre tentava passar isso para ele. Eu acho que de uma forma leve também. Leve no sentido de, que nem ele falou, eu acho que a gente nunca esteve tão cansado na vida como quando é ter um filho, assim. Hoje a gente até fala, parece que não existe um dia no trabalho que é tão cansativo quanto era antes, assim. Mas a gente sempre tentou aproveitar cada fase, e entendendo que era fase. Então, tipo, ele começou a identificar que ele não é mais um ser junto com a mãe. Ele fica muito carente. Aproveitava a fase. Então, tipo, a gente sabe que é isso, a gente sabe que ele tá passando por um desenvolvimento e aproveitava. A gente, se ele fazia as manhas dele, a gente chegava no quarto, eu ia ler depois e ria, porque a gente achava graça, porque, cara, era engraçadinho, não na frente dele, né? Mas, a gente aproveitou o máximo, assim, não só olhando como... a gente não consegue descansar, a gente mudou, a nossa rotina mudou e tudo mais. Cara, mudou, entrou um ser novo e cada momento trazia um negócio totalmente diferente, né? E a gente aproveitava esses momentos, falava assim, passa. Então, beleza, vamos curtir isso aqui porque depois vai passar, tá ligado? E agora eu quero que vocês comentem, comecem a contar pra gente, assim, como que foi todo o processo que vocês levaram, passaram, ele usou capacete, eu lembro uma época que ele tinha um probleminha na cabeça, né? E aí passou, e depois ele ficou bem doente, e eu queria que vocês contassem pra gente, assim, como foi a última semana de vocês com ele. Tá. Ai, vi a fotinho dele. Pra matar qualquer um. Essa fotinho que vocês estão vendo aí é a foto da família deles com o Pierre, o filhinho deles. A gente tava numa rotina normal, o Gabriel levou ele na escola, era o dia da gente trabalhar de casa. E aí, a gente, na hora do almoço, assim, recebeu uma mensagem da escola falando, Pierre tá febril. Aí eu falei pro Gabriel, vamos buscar ele agora na escola. Aí o Gabriel falou assim, nossa, bem que eu vi que ele tava mais amuadinho, né, na hora que eu levei ele. E nessa época, nós havíamos mudado pro interior. Então... ele nasceu aqui em São Paulo, cresceu e etc. aqui. Mas em setembro o Gabriel teve uma oportunidade de mudar de trabalho e a gente conseguiu ir para o interior. Então nós estávamos lá, ele numa nova escola e tudo mais. E aí nós o buscamos. Eu falei assim, amor, ele tá esquisitinho, vamos levar ele direto pro pronto-socorro. Nós o levamos. E aí o médico falou assim, é uma gripe, criança, fica doente. Ele já havia ficado doente várias vezes, né, assim... normal de criança que tá numa escola. E aí, nós levamos um pronto-socorro, ficamos de olho. Só que era uma febre muito alta. Então, dava 38 e pouco, 39, aplicava o remédio, a febre baixava. E eu ainda estava com a pediatra dele daqui de São Paulo. E tinha uma consulta no sábado. Eu falei, amor, vamos pra São Paulo. No sábado, a gente consulta lá com a doutora e a gente vê. E assim foi, a semana toda, a gente se revezando, a mãe dele em casa ajudava... dava o remédio pra ele, a febre baixava, parecia que era uma criança normal. Não parecia que ele estava doente. E aí, levamos ele no médico no sábado, brincando com os avós, porque os avós foram juntos levar no pediatra. Ela olhava, examinou, pulmão limpo, tudo. E realmente, só era a febre. E ela falou assim, Lê, vamos ficar de olho, em observação. Se aparecerem algumas manchinhas no braço, etc., a gente vai seguir com alguns procedimentos, porque é muito estranho essa febre não baixar. Porque pode ser dente, pode ser tanta coisa nessa fase. Tá bom. Aí eu falei assim, mãe, já que a gente tá aqui em São Paulo, eu posso deixar o Pierre com você, porque a gente precisava fazer algumas coisas do trabalho. A gente vai pra Limeira, pega as coisas e vem mais tranquilo pra São Paulo. E assim fizemos. No domingo à noite a gente foi pra Limeira e ele ficou com meus pais em São Paulo.
Quando foi segunda de manhã, minha mãe me liga. Fala assim, Lê, o Pierre tá com um inchaço no rosto. Vou levar ele no hospital. Eu falei assim, leva, mãe, melhor. E eu mandando foto tudo pra pediatra, sempre, todo dia, assim, nessa última semana. E aí, ela levou ele no pronto-socorro do AMA, né? Porque era 2 quarteirões da casa dela. Na hora que a médica olhou pra ele, falou assim, ele precisa fazer um ultrassom. Eu falei, mãe, leva ele pro hospital, que a gente tem o plano. Levou ele correndo pro hospital. Quando chegou lá, o médico olhou pra ele e falou assim, ó, precisa fazer uma tomografia. Fez a tomografia e falou, ó, o que ele tem é uma mastoidite, ele precisa ficar internado, porque o remédio que tem, tem na veia e só dá em hospital. Na hora que minha mãe ligou, a gente saiu correndo. E assim fizemos. A gente chegou 1h da manhã aqui, em São Paulo. Fomos direto pro hospital e assim ficamos. Mandei mensagem pras meninas, falei, ó, orem pelo Pierre, etc. Isso a gente chegou de madrugada, ele já havia feito a tomografia. Quando foi terça de manhã, ele veio a pediatra e falou, ó, vou pedir pra otorrino vir aqui. Era otorrino, né? E ela vinha, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, via o ouvido do Pierre, não sei o quê. Ela falou, ó, pode ser uma trombose. Aí eu já fiquei desesperada. Eu tive uma prima com 4 anos com trombose. Por mais que ela tenha sarado, graças a Deus, né? Esse foi o plano de Deus pra ela. Fiquei desesperada. E entre sai dela, ela virou e falou assim, ó, clinicamente ele tá de um jeito. E pelos exames, tá dando outra coisa. Meu plano é, amanhã a gente refaz a tomografia, porque a gente bota uma anestesia nele, refaz essa tomografia, porque a que ele fez, ele tava muito agitado. Não dava pra ver direito. E a gente já leva ele direto pro centro cirúrgico. Isso na quarta-feira. Isso. A gente chegou... Segunda de madrugada? Segunda de madrugada, terça. terça foi ok, e quarta começou os procedimentos, né? E aí o Gabriel desceu com ele pro centro cirúrgico. Uhum. E aí... a cirurgia, ele fez a tomografia, brincavam que ele era um leãozinho, de tão forte que ele era. Aí, ele saiu do centro cirúrgico, o Gabriel foi lá, né? Porque ele que desceu e aí ele retornou, acabou a cirurgia, foram falar com o pai. A cirurgia foi um sucesso, né, amor? Falaram. Foi. E aí, acho que foi um dos momentos assim, que mais me derrubou, que a cirurgia foi um sucesso e a hora que tiraram a sedação dele para ele começar a acordar, chegou o resultado da tomografia falando que, faltou coisa para essa cirurgia. Porque a primeira cirurgia que fez foi o inchaço do rosto dele era decorrente de uma infecção que gerou muito pus. Então, toda a lateral dele ficou bem inchada, né, por causa da quantidade de pus. Nesse caso... era para o tímpano dele ter estourado naturalmente e o pus saído pela orelha. E isso foi o que a Lê contou, que a médica olhava e falou, cara, não tá nem inflamado o tímpano do Pierre. Tipo, por isso que no sábado, quando eu olhava, não tinha nada. Não tinha nada. E no hospital mesmo, eu escutava o pulmãozinho dele, não tinha nada também. E aí, quando fez essa cirurgia para drenar todo o pus que estava lá dentro, na hora que tiraram ele da sedação, descobriram que tinha um Abscesso. Que é quando o pus ele solidifica, ele fica preso ainda na cavidade. Se tivesse chegado, 5 minutos antes, Já tirava junto. tirava. Ia ser, um problema a menos. Mas Deus quis que chegasse logo depois da extubação. E na extubação também viram que tinha bastante catarrinho. Então, quando a gente chegou, a gente estava no quarto. Ao final da cirurgia, levaram ele para UTI. Para ficar em observação e etc, né? Então, quando você desceu lá para falar com o médico, ele fez essas orientações, né? Ele falou, tá tudo bem, a cirurgia foi tudo um sucesso, não teve alteração cardíaca, não teve nada. Foi de boa, só que a gente descobriu esse abscesso. E aí, provavelmente, vai pra UTI para entrar com um antibiótico mais forte, para ver se ou sai com antibiótico, ou a gente faz um novo procedimento cirúrgico. Mas, como ele fez essa drenagem, o dreno ele continua lá aberto para ventilar a cavidade. Então, assim, já está aberto. É só ir e tirar. Mas vamos tentar evitar, porque é mais uma anestesia, é mais um processo um pouco mais longo. Então, se a gente conseguir evitar só com antibiótico, beleza. E aí, na extubação, ali começa, o entendimento do que era para acontecer. Porque ouviu o pulmão dele, não tinha nada. Na extubação, o catarro descolou. Muito catarro. Então,
Antes não era como se não tivesse. Ele respirava normal, o barulho era normal, e a hora que estubou, desceu o catarro, todo mundo ficou, meu, De onde veio esse da catarro? onde veio? E foi exatamente a palavra que o médico usou comigo. Cara, a gente não sabe de onde veio. Porque a gente olhou e não tinha. E aí... Mas beleza, até então foi um susto de pai ali. O médico falou, cara, relaxa, isso acontece. Vamos subir. Subimos pra UTI, ele dormiu da hora que ele chegou até amanhã do dia seguinte. Dormiu super bem, acordava, não queria comer nada porque a estubação machuca mesmo, né? Toda a garganta. Eu sei, é horrível, já fiz uma cirurgia, é horrível. A garganta fica uma dor horrível, você chupa a pastilha, faz tudo, não resolve. Uhum. Terrível. E aí, a gente começou a ver que o caso dele subiu um pouco de grau de risco. Então, o caso já passou para a coordenação do hospital, não era só mais pediatra de plantão que estava olhando. E tanto é que quando ele acordou na quinta-feira, eu dormi com ele na cama, né? É. Ele acordou com muita falta de ar. Tanto é que eu falei, nossa, desespero. Gabriel, chama a enfermeira, ele não tá conseguindo respirar. Então, foi aí que a coordenadoria entrou. Porque machucou bem, né? E aí, começaram a acompanhar mais de perto, começaram a dar inalação com adrenalina, porque ajuda a aumentar o canal respiratório, porque ele respirava muito pesado, ele passou o dia respirando muito pesado. Forçava muito, você via a barriguinha dele fazer um esforcinho, sabe? Pô, a gente tá resumindo, acho que pras partes que importam, porque... Né? Muita coisa acontece 24 horas, principalmente nesses momentos. Assim. Nossa, muito. Parece que era um livro por dia que acontecia. Tanto é que eu mandava mensagem, não, só orar a gente tá aqui na UTI, a gente sabia que era grave, mas tinha casos que, por exemplo, podia ser uma meningite, podia ser alguma outra coisa bem mais grave, a gente sabia que era grave porque tinha um coordenador acompanhando, toda hora médico indo ali, mas a gente sabia que tinham casos piores, então tinham casos mais fáceis, o dele, e tinham casos piores, né? E aí o coordenador conversou com a gente e falou assim, ó... Ele tava, né, com os acessos na mão e saía toda hora, ele tinha que ficar repondo porque ele se mexia muito. Virava dormindo e saía mais um furo na criança. Então ele falou, vamos prezar pela qualidade do que ele tá aqui e vamos colocar um catéter no pescoço para passar medicação. E a gente faz assim, mano, na cirurgia do catéter a gente já retira o abscesso e aí é só... E já vê os brônquios, porque ele tava com bastante dificuldade de respirar. Então a gente já faz tudo na sexta-feira. Combinado? Será numa quinta à tarde. Na sexta ele faria tudo isso de manhãzinha. Já tinha combinado com todo mundo. Deu tudo certo, o agendamento e tal. Tanto que a gente começou a mandar mensagem pros amigos. Falou, pô, amanhã resolve, beleza. E assim, pra você conseguir um otorrino, uma pessoa pra ver o brônquio e o anestesista, todo mundo num dia, ele fez um trabalhão ali. E vem do sangue, toda hora. Tanto é que trocaram o antibiótico dele, porque viram que precisava ser um remédio mais forte. Ele estava tomando remédios bem fortes, assim, pra idade dele. E aí, retrocedendo um pouco, quando ele ficou internado, iam ser 3 dias de internação pro soro. Nessa, quando ele falou que ia fazer o catéter, já tinha ido pra 14 dias de internação. Mas, cara, beleza, 14 dias de medicamento e acabou. E o PR continuou dormindo, porque ainda era um dia depois do procedimento cirúrgico, ele estava bem cansado. No final da noite, ele ficou super alegre, começou a andar pelo hospital, começou a comer super bem. Parecia que era outra criança. A gente falou, melhorou, tá tudo certo, beleza. E aí trocou o plantão da UTI, e a médica que veio estava acompanhando com o coordenador, e a hora que viu o PR descansando, ela, cara, começou a fazer uma movimentação enorme no quarto. E a gente assustou, porque não sabia o que estava acontecendo. Foi uma hora essa movimentação, a gente sem saber o que estava acontecendo. 5 enfermeiras, aí via um médico, aí ela ligava pro coordenador e voltava, não sei o quê. E a gente começou a desesperar, né? E eu lembro que o pé exausto, querendo dormir na caminha e tal. Aí teve uma hora que ela conseguiu parar com a gente e falou assim, ó... Eu tô acompanhando o caso desde manhã. Tá todo mundo que ia pegar o plantão tá acompanhando. E assim, o que foi passado para mim do quadro dele, principalmente o respiratório, não é o que eu tô vendo, tá pior. Ele tá fazendo mais esforço para respirar agora do que tava antes. A gente tentou dar adrenalina, não resolveu. Eu quero levar ele para fazer o catéter agora e
tentar resolver. Quer dizer, quero levar ele para fazer uma intubação, deixar ele em coma induzido até a cirurgia do catéter, porque ele descansa. Eu quero colocar ele em coma induzido para descansar, não é porque tá ruim. E a gente não perder ele. Porque o risco era, tipo, ele passar a madrugada inteira fazendo muito esforço para respirar, não aguentar e colapsar de noite. Então, vamos induzir o coma, a gente faz cirurgia e tira ele vai voltar pro quarto já acordando e tal. Beleza. Ou vamos. Então, vamos descer, vamos entubar a criança e já resolve. Aí eu desci com ele. E aí é muito incrível, assim, como Deus prepara as coisas, né? Porque a hora que eu desci pro quarto, eu sabia que era a última vez que eu tava vendo meu filho acordado. Eu não sei explicar como, mas... E parece que ele sabia também. Um negócio surreal. Ele desceu abraçado comigo, quieto, parecendo que aproveitando, assim, o último abraço. E aí, eu coloquei... Né, você tem que colocar a criança na mesa de cirurgia. O pai geralmente vai até o final, assim, o pai é o responsável, né? E aí, coloquei ele ficou meio agitado. E eu lembro que eu falei, cara, relaxa, a gente vai se ver daqui a pouco. E aí, eu saí, já desabei de chorar. Tipo, já sabia que não ia ter volta, tá ligado? E eu sozinha lá no quarto. E a médica veio e falou assim, Leire já tá lá na cirurgia, já vai entubar. E eu falei, Gabriel, não sobe. Porque pra mim, tinham falado pra eu esperar lá embaixo. Só que só pra mim fala. E eu sozinha. É. E a médica, não, vai dar tudo certo. E ela super... Todo mundo tava muito engajado, assim. Todos os médicos. Toda hora. E a gente lá da psicologia, ver se tava tudo bem. Vocês estão sabendo de tudo. Ia todo mundo. Ia o coordenador. Conversava, explicava. Os avós estavam lá, explicava de novo. Então a gente sabia que tava todo mundo muito engajado. E eu lá sozinha esperando. E a médica veio, conversou. E nisso... Um pastor da igreja do meu pai veio, conversou comigo, ele foi lá, orou junto comigo. E no momento que a médica falou, ele estava lá. E aí também chegou logo, após chegou um dos médicos lá do hospital, é o melhor amigo do meu pai. Então ele falou, Lê, o que tá acontecendo? Eu expliquei. Ele falou, não, tá tranquilo. E na minha cabeça era, se um dos diretores do hospital, que é amigo do meu pai, tá em contato direto com... o diretor de pediatria, então todo mundo olhando. E tava realmente todo mundo olhando. E aí tá, todo mundo foi embora, eu lá esperando, daqui a pouco sobe toda a equipe, eles bem, né, agitados, todo mundo, eu vi o Pierre entubadinho, e aí todo mundo pediu pra gente sair do quarto. A intubação era pra ser um procedimento de 20 minutos. Demorou tipo 1 hora e pouco. E aí, nisso, a médica virou e falou assim, vamos lá pra salinha pra gente, naquelas salas de espera pra gente conversar. Então, quem viu Grey's Anatomy sabe muito bem essa salinha. Eu que sou formada, já sabia mais ou menos o que era. A gente foi ali conversar e ela falou assim, ó... Ele precisava entubar, só que foi muito difícil entubar ele. A gente precisou usar um negocinho muito pequeno pra bebê. De 3 milímetros. Então, é encaixe, a gente precisa encaixar e etc. Tá bom. A gente ficou lá e ela foi. Demorou muito tempo. Aí veio uma menina e falou, olha, expandiu. Expandir quer dizer que deu certo. Mas a médica não voltava. Isso foi meia-noite, tá? Na hora que ela, só pra vocês terem ideia de tempo. Quando foi 2 e pouco da manhã, ela volta. O Pierre teve 2 paradas cardíacas. Uma de 17 minutos. Que já iria gerar, tipo, sequela cerebral grave. Então, a gente sabia que ele ia ter sequelas. Aí viraram e falaram assim, você precisa autorizar pra gente fazer uma tráqueo. Eu falei, tá bom, vamos autorizar. Nisso a gente desabou. Só que ao longo da madrugada inteira a gente não conseguia se conversar. Mas Deus falava também comigo. Que vinha pensamentos de morte, assim. E eu repreendendo, né, e orando, falando, Deus não. Mas já vinha conversando comigo, ao meu coração. E aí eu liguei pros meus pais, eu liguei pro pastor. Ela pediu, né? Ela falou, liga pra familiar, liga pros pais, fala quem quiser vir pra ver. Pra vir. Tá bom. Liguei pro pastor que tava lá, liguei pro médico, falei, tio, o Pierre teve 2 paradas cardíacas. Ele, não, Lê, a gente tá orando. E liguei pros meus pais, ele ligou pros pais dele e todo mundo veio correndo. Eu lembro até hoje, a CNI era 3h30 da madrugada pra fazer a tráqueo. E nada. A gente orando. Minha mãe a gente fez uma roda, a gente começou a orar, todo mundo em voz alta, clamar. Quando foi 5h20 da manhã,
elas aparecem, vêm as duas médicas. Na hora que Todo elas vieram mundo, as né? duas, a gente sentada, elas pediram pra sentar, eu já sabia. Aí elas viraram e falaram assim, ó, a gente tentou de tudo, mas ele teve mais 2 paradas cardíacas. E era tanto catarro que todos os lençóis estavam verdes e não parava de sair essa infecção. E tanto é que depois a gente soube que se olhava o raio-x dele da meia-noite, era uma criança, dali 3 horas era outra criança. Pareciam que eram 2 crianças diferentes, de tão rápido que as coisas foram. E aí, enfim, ali a família começou a chorar muito. Elas falaram, gente, esse é o raio-x dele. Tava branco. Então, tava totalmente tomado. E todo mundo chorando. E as médicas tentando, ó, depois se vocês quiserem vir conversar, desculpa, elas pedindo desculpa. Elas tentaram de tudo e eu só conseguia falar. Meu Deus sabe de todas as coisas. Se ele permitiu que ele viesse a falecer, porque ele quis assim. Não adianta nada o que vocês fizessem. Porque, meu Deus, já sabia que ia ser assim. Eu só conseguia falar isso, eu nem sei como eu consegui falar isso. E todos os avós chorando. E o Gabriel, assim, sem chão. E eu comecei a ligar para todas as pessoas que eu podia. E aí eu comecei a ligar, eu falei, Pastor Felipe, vem aqui ficar com meu pai, porque o Pierre faleceu. Ele, como assim, Leo? Eu falei, vem pra cá. Liguei pro Carlos, pro tio, eu falei, tio, o Pierre faleceu. Ele, que? Como assim? Ele foi correndo. E eu comecei a ligar pras pessoas. E aí, tem ligações que eu liguei, assim, que as pessoas falam que eu falei coisas que eu não sei o que eu falei. E que eu falava, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Era a única coisa que eu conseguia falar. E quando o Pierre saiu da cirurgia, eu falava, Gabriel, eu quero descer, eu quero ficar com o Pierre. E aí eu consegui, né? Ele subiu, aí eu consegui ir lá ficar com o Pierre. E eu só conseguia cantar uma música. Mesmo se as lágrimas me detêm, mesmo se por ti eu tiver de morrer, este é o teu melhor para mim. Então, eu só conseguia cantar isso pro Pierre. Desde lá, Deus já vinha ministrando no meu coração que este é o melhor dele pra gente. E é muito... cara, eu acho que quando a Bíblia fala que o evangelho é maluquice, pra quem não entende, é isso. Porque quando a gente começou a fazer um retrocesso das coisas que aconteciam, tipo... Parece que fazia uns 3 meses que Deus tinha me falado que ia levar o Pierre, sabe? Tipo... Eu lembro que até a gente tava brincando com ele na sala uma vez. E a gente tava numa próxima fase da criação dele, que era tipo, não, dá mais independência, deixar ele brincar. E eu falei, Lê, eu não sei quanto tempo eu tenho mais com o Pierre pra isso, sabe? Só que eu achava que é porque ele ia crescer, né? E na verdade eu senti que era desde, tipo, muito antes. Deus já tava falando, meu, aproveita seus últimos momentos que a gente eu vou levar o Pierre. E o Pierre mudou muito também. Ele ficou muito... Desde que a gente mudou pro interior, né? Ele ficou muito apegado, a gente ia colocar pra dormir, ele abraçava como... não querendo largar, assim, medo de perder, tá ligado? É muito maluco falar isso, mas era um abraço diferente, assim. E Deus foi preparando. Eu entrei no hospital já com uma sensação de que, tipo, não ia sair. Como tudo acontecia, se o médico fazia um exame clínico de uma coisa, não dava nada. A hora que eu olhava pra outra, aquela primeira coisa colapsava. Deus não queria que encontrasse cura. Deus não queria que encontrasse uma solução pro Pierre. Não queria que encontrasse um remédio. A gente descobriu depois que ele estava com o antibiótico mais forte, tomando dosagem para 90 quilos e não retrocedia nada. Estavam preparando o pulmão artificial para ele e não deu tempo. O raio-x, cara, a médica estava desacreditada, porque assim, ela falou, meu, é humanamente impossível o pulmão dele ter piorado tanto, tão rápido. Tipo, a gente nunca viu isso. Então, pra mim, ter acontecido da forma que aconteceu foi um consolo, na verdade. Porque eu sei que eu tento arrumar muitas desculpas, às vezes.
Então, se tivesse tido uma mínima possibilidade de um erro médico, eu ia estar culpando isso o tempo inteiro. Eu não ia estar dando glória a Deus porque ele fez a obra dele. Eu ia estar, não, cara, não foi Deus que levou meu filho, foi o médico que errou. E aconteceu de um jeito que eu não consigo falar isso. Eu não consigo olhar para o hospital e falar, cara, vocês erraram em tal coisa. Não tem como, porque Deus fez de uma forma que ele sabia que eu precisava ser daquela forma para eu entender que foi um plano dele, sabe? Mas não é porque é um plano dele que é fácil pra gente entender, né? Acho que pelo contrário, mas é aceitar. E esse é o melhor dele pra gente. É. E agora, o que a gente fala? Eu fiquei nervosa já. Ainda bem que o Matheus não filmou. E como que vocês têm vivido, assim, os dias depois de tudo isso que aconteceu? Como é que vive depois disso, né? Porque eu vejo que as pessoas, na hora, né? Eu falava até pra Letícia, no dia, chora bastante, abraça todo mundo. Porque o tempo vai passar e as pessoas vão esquecer. Vocês nunca vão esquecer. Mas as pessoas vão esquecendo que isso aconteceu. E no dia tava cheio, né? Então, Deus nos dá pessoas que estavam lá na hora que... Gente, não liga pra Carol antes. É verdade, ela aprendeu uma lição muito importante. Se ela precisar falar comigo de madrugada... Se eu precisar de ajuda, eu tenho que ligar pra Elaine. Pra ali. É verdade, né? Você aprendeu uma lição muito importante. Fica a dica pra vocês. Se você precisar de mim durante a madrugada, eu falo pras minhas primas. Ora e fala, Deus, acorda, Carol, porque eu acho que isso vai ser a única alternativa. Mas brincando, então a gente ligou pra todo mundo. E eu brinco porque a Carol ligava e ela não atendia, né? Então... 5h30 da manhã, todo mundo assustado, né? Eu sei que aquele hospital foi tomado. Então, tinha muita gente. As pessoas chegavam na recepção, nem precisavam perguntar. Já chegava falando Pierre, já deixavam subir. O hospital inteiro sabia o que estava acontecendo. Às vezes, mudava o turno de segurança e a pessoa chegava lá e falava... A recepcionista, não, pode deixar. E aí, informava o segurança. Então, aquele hospital estava tomado. O coordenador estava... Ele olhava pra gente, ele chorou com a gente, assim, o coordenador. Ele falou, a fé de vocês e tudo isso que tá acontecendo aqui é inexplicável. Eu não sei o que é. E aquele velório, por meu irmão tá longe, a gente fez o velório... Ele faleceu na sexta de madrugada. A gente fez o velório no sábado pra esperar o tio, né? E aí, eu sei que aquele lugar tava lotado. Eu falava, Carol, Lia, nossa... Como tinha gente. A gente abraçou muitas pessoas. Nós fomos muito abraçados. Então, foi um culto de gratidão muito lindo. E eu lembro muito da Carol falando, aproveita, abraça todo mundo, chora mesmo. Porque é aqui que as pessoas vão estar. E foi foi em dezembro. Então, foi muito difícil. Porque logo veio o Natal e logo veio o Ano Novo. Então, as pessoas ainda estavam ali perto. Mês seguinte, era um aniversário. E seria o aniversário dele. Então, as pessoas também estavam ali perto, né? Só que conforme vai passando o tempo, as pessoas também vão se esquecendo. Mas eu falo uma coisa pro Gabriel. Deus sabe tanto de todas as coisas que a gente mudou pro interior. E ele nos deu uma família lá também. Então, meus pais também sempre indo pro interior. A gente sempre conversando, se ajudando. Mas ele nos deu uma família muito... Sou muito grata por aquela igreja. As irmãs se ajudaram, elas se organizaram, levaram comida pra gente durante um tempo que a gente precisava. Né, amor? Eles deram suporte mesmo. E hoje, por mais que muitos tenham esquecido, né? Não tem mais aquelas 1000 pessoas perto. Não tem mais aquelas 100 pessoas perto. Mas eu falo que a gente tem a igreja, que são os irmãos em Cristo. E a gente tem as pessoas perto que oram ainda por nós. Então, Deus me deu irmãs ali naquela igreja que eu falo, nossa, é só o corpo de Cristo. Me conheceram ali, na minha dor, né? Então, são 3 irmãs assim que eu falo, é só o corpo de Cristo para fazer isso, né? Não tem explicação. Porque elas me tratam assim como filhas delas. Então... com todo amor, todo carinho, mandam mensagem, cuidam tão perto, cuidam de mim. É isso, assim. Hoje são menos, né? Então,
Mas não deixa de ser o amor de Cristo através da vida dessas pessoas. Eu acho que, tipo... Primeiro, eu acho que agradecer mesmo a igreja, assim, o corpo que a gente recebeu lá. E, nossa, em anos de convertido, acho que foi a primeira vez que eu consegui experimentar o que vai ser a igreja dos céus, assim mesmo. Que no velório do PR tinha Congregação do Brasil, tinha católico, tinha batista, presbiteriano, e todo mundo louvando o mesmo Deus e, tipo, junto pela mesma coisa. Eu acho que foi... Foi um gostinho a mais ali. Aí tinha gente do meu trabalho, né? E aí as mulheres falaram... Uma das minhas chefes virou e falou assim... Foi a sensação mais gostosa de igreja que eu já tive. Então, se esse é o melhor de Deus pra nós, é que usar a vida do Pierre pra proclamar o nome de Deus. E de alguma forma tem proclamado. Isso foi a melhor sensação de igreja que já tiveram num velório. Mas eu acho que a hora que começa a cair na rotina, e principalmente as pessoas começam a esquecer, o que é normal, tipo, é uma dor que não é delas, então não tem porque elas ficarem remoendo isso. Mas eu acho que pra mim no começo foi mais tranquilo, né? E eu acho que pra ler foi um momento mais de dúvida e de questionamento. E pra mim agora é um momento mais difícil e pra ler eu acho que é o mais tranquilo. Eu acho que vale trazer essas coisas aqui porque eu mesmo tinha uma ideia de comunhão com Deus muito só num ambiente perfeito e hermético. Então assim, não, eu vou estar com Deus quando eu tô bem, quando eu tô feliz em estar com Deus. Mas eu lembro que né, graças a Deus, acho que eu tô saindo dessa fase agora, mas eu tava muito mal. Muito mal de... Cara, por muito tempo eu não quis mais viver, eu, tipo... Não tive vontade de me matar, mas, tipo, orando várias vezes pra não acordar no dia seguinte, tá ligado? Tipo, porque é uma dor, tipo, descomunal. Eu sei que eu passei porque Deus quis que eu passasse. Eu sei que eu acordava porque Ele queria que eu acordasse no dia seguinte. Mas acordava bravo. Tipo, cara, por quê, tá ligado? Por que eu tô aqui ainda? E aí, comecei a me afastar de novo de Deus. Foi quando eu tive uma conversa com um dos pastores da igreja de Limeira, o Anderson. E ele falou assim, cara, mas por que você acha que só porque você tá mal, você tá bravo com Deus, você não pode ter uma comunhão com Ele? Tipo, olha Jó, mano. Olha o que Jó falava com Deus. Você acha que ele tava feliz, ele queria estar ali? E aí foi quando eu entendi que você pode estar mal com Deus. Você pode estar bravo com Deus. E você pode estar em comunhão com Ele mesmo assim, sabe? Porque Deus vai... Ele quer você com Ele, independente de como você tá. E por mais depressivo que eu esteja, por mais que eu tava questionando Deus, eu sempre soube que, cara, é o que eu falei no começo, né? Ele é tudo que eu tenho, não tem outra coisa. Não tem no que eu me apegar agora, senão Ele. Ele deu um drible nos médicos de um hospital excelente do Brasil, sabe? Então, assim, não tá no controle de ninguém, cara. A nossa vida não tá no nosso controle, não tá no quanto a gente se esforça pra trabalhar, no quanto a gente se esforça pra qualquer coisa. Tipo, a hora que Deus quiser tirar alguma coisa, Ele vai tirar, meu. E foi um aprendizado que, nossa, eu gostaria de compartilhar com muitas pessoas. Acho que independente de como você tá se sentindo, se você tá bem, se você tá mal, se aproxima de Deus da forma que você tá. Tipo, nem que for pra chegar pra Ele, rasgar o verbo e questionar tudo que você quer questionar, brigar e falar, meu, por que você tá fazendo isso comigo? Você não entende o que eu tô passando? Questiona. Porque pelo menos vai estar mantendo uma relação com Ele. E você estando se relacionando, abrindo o coração pra Ele, o resto Ele vai fazer, sabe? E acho que essa semana foi a primeira vez, assim, em muito tempo que eu tive vontade de abrir a palavra de Deus de novo e ler. Mas eu sei que é porque eu fiquei algum tempo em comunhão um pouco passivo-agressiva. Como se eu tivesse algum poder, mas Deus é pai e acolhe da mesma forma, né?
É bom que Deus ama a gente e Ele vai trabalhando no nosso coração, cada um do nosso jeito, no tempo dele, da forma dele, né? E isso é muito importante, porque viver depois de uma situação dessa que vocês enfrentaram é muito difícil. É muito difícil, porque a gente vai ter que questionar mesmo aquilo que a gente acredita. E tem muita gente que pensa como você estava pensando. E eu acho que quanto mais nova a criança, a pessoa morre, mais difícil é pra gente entender. Porque quando já viveu um pouco, já teve algum tipo de experiência, você faz mais sentido na cabeça das pessoas, né? Agora, quando é muito novo, todo mundo se questiona muito de muitas coisas e quer achar culpados. E aí você foi falando, só fui lembrando que o pastor Rafael Abdala veio aqui. Se você não assistiu, assista essa pregação, que ele fala que ele foi numa igreja pentecostal pregar uma vez e tinha um louvor que cantava: se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. E ele fala que tem gente que canta, que faz, que acontece, mas não entende que faz isso é porque Deus está permitindo. Exato. Então, no final, né, dos dias, é isso. Eu gosto muito de Eclesiastes porque ele vai falar, né? É muito melhor você estar na casa de luto ou você estar na casa de festa. Porque quando você está na casa de luto, você vai refletir sobre toda a sua vida. Quando você está na casa de festa, você só está se entorpecendo, você não está refletindo, né? Então, é duro. Mas eu lembro da Lê sempre falando, né? Ele é o socorro bem presente, ele está comigo. Então, quando a gente sofre, a gente tem uma oportunidade de provar de facetas de Deus. A Dani falou isso pra gente, né? Uma das mulheres que acompanha a Leila em Limeira. Ela falou que tem certas faces de Deus que a gente só vai conhecer quando a gente passar pelo sofrimento. A gente não vai conhecer essas faces de outra forma. A gente não vai aprender a clamar, a gritar por socorro, se a gente não estiver nessas situações de perigo. Porque a gente é tão duro, né? Que a gente não vai pedir em pequenas coisas. Então, a gente acha que a gente tá no controle, né? Então, como assim? Um nenê de 1 ano e 10 meses faleceu. Então, eu olho e falo, e Deus não deixou de ser bom. Deus não deixou de ser Deus. E este é o melhor dele pra gente. É difícil entender. É dolorido. Não quer dizer que eu não sinta a falta do meu filho. Não quer dizer que eu não chore e falo, Deus, eu queria tanto ele aqui. Eu queria tanto abraçar ele, ele era tão alegre. Mas eu falo, pra mim ia ser muito mais difícil se ele tivesse sequelas e ficado numa cama. Então este é o melhor dele pra mim. E Deus seja louvado. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca mais vou me esquecer que você me disse isso. Acredito, ficou na minha mente todos os dias. E eu fico pensando, assim, que o Senhor realmente nos fez refletir, né? Eu lembro que eu ligava pra Carol, eu falava, Carol, fala comigo, eu não tenho o que falar, fala comigo. E ela falava isso pra mim. se ela não tinha o que falar, é milagre divino. Carol, que horror! Não, mas eu falo, acho que foi um momento, né? Uhum. Não, e foi... Acho que desde sempre, a gente sempre teve isso muito claro, que independente da fase do luto que a gente estava passando, a gente sabia que era uma fase do luto. Uhum. E a gente sabia que Deus estava com um propósito para isso. A Lê trouxe o exemplo das pessoas do trabalho que tiveram uma experiência ótima com Deus. A gente não tem ideia de para onde essa história chegou, para quem ela chegou, para quem ela está apoiando. Então a gente sabe que... Foi até uma coisa que eu falei no velório do Pierre, né? Tipo, eu sempre orei muito para Deus pro Pierre ser um cristão melhor do que eu e um missionário melhor do que eu poderia ser. E ele tá sendo ainda. Uhum. Ele não foi em vida, mas ele foi póstumo. Um exemplo disso, a gente tá aqui podendo falar de como Deus agraciou a gente, carregou a gente no colo por causa disso, sabe? E para muitas pessoas que estão sofrendo também, conseguir levar essa mensagem de, cara, independente da dor que você tá passando, Deus tá cuidando e Deus tá escrevendo o propósito dele para você. E não só para você, mas o propósito da glória dele, que eu acho que isso é o maior, é o melhor, assim, que a gente pode... Se a gente for analisar, a gente tem motivos de bênção, porque a gente consegue entender um pouquinho mais do que Deus sentiu dando um filho por nós, sabe? Tipo, Deus deu de uma... bem pouquinho. Mas a gente consegue participar de uma forma no plano da salvação que antes a gente não conseguiria. Então, assim, é um motivo de graça também, né? De agradecimento. E a gente consegue ser grato pelo tempo que ele nos deu com o Pierre. Então, né, a gente precisa em tudo dar graças. Porque essa é a vontade de Deus e a gente é grato porque ele nos deu o privilégio de ter um filho. E a gente sempre vai ser os pais do Pierre. Amém. E agora que
Pra gente terminar, porque o tempo não passou, não. Voou. Vocês achassem que ia demorar? Voou já. E eu só queria que vocês deixassem um recado para pessoas que enfrentam isso que vocês estão enfrentando. E um recado mesmo daquilo que o senhor tem falado ao coração de vocês. É que eu falo? Eu acho que são dois, na verdade. Eu gostaria de estender rapidamente. Mas acho que o primeiro é, cara... viva seu luto. Viva da forma mais intensa e verdadeira, mas viva ele com Deus. Tipo, tá com dor? Vai falar com Deus, vai orar. Ah, não quer orar? Então só chega assim, Deus, sabe que eu não queria estar aqui contigo, mas o Senhor é tudo que eu tenho e eu continuo crendo nisso, que o Senhor vai me sustentar. Mantenha esse relacionamento. Eu sei que não vai ser fácil manter, mas é tudo que a gente tem, é para quem a gente deve louvor, é para quem a gente deve glória. E Ele cuida. Ele vai sustentar, Ele vai carregar, Ele vai fazer da melhor forma possível que você passe por essa dor, que talvez não amenize, ela vai mudar o significado, ela vai ser ressignificada, a dor vai existir para sempre, mas você vai olhar para ela de uma outra forma, uma forma com um propósito divino, que é o que todas as coisas que acontecem são, né? São para esse propósito de honrar e glorificar a Deus. E eu acho que a segunda, que é uma coisa que sempre tocou muito no meu coração, é... Para quem tem filho ainda, cara, aproveita cada minuto. Porque você não tem controle do seu filho, você não tem controle da sua vida, da sua situação. E pode acabar e você nem vai perceber. Você tá terceirizando o cuidado do seu filho, tipo, no sentido de... Tô muito cansado, então vou... Liga pra avó. Liga pra avó. Deixa lá a criança. Vou tentar estender meu horário de trabalho, porque preciso dar condição pro meu filho. Cara, o Pierre, ele brincava com uma caixa de papelão loucamente por 2 meses. Ele não tava nem aí pros brinquedos. Então, assim, criança quer muito pouco. E uma frase que eu ouvi uma vez, que eu vou carregar muito pros próximos, é... Seu filho nunca vai lembrar a marca de roupa que você deu pra ele usar. Ele vai se lembrar os momentos que você teve com ele. Uhum. Então, aproveita, meu. Porque vai passar. Seja pelo crescimento, que uma hora ele vai pra faculdade, vai casar. E que não seja pelo luto também, mas uma hora vai passar e talvez se arrependa dos momentos que você não teve com ele. Então, aproveite. E não quer dizer que não possa ficar com os avós. Exato. Mas a gente que, aliás, eu queria agradecer minha sogra e meu sogro. Muito obrigado. Meu pai e minha mãe também. Muito obrigado. Pode ficar com a avó, sim. Mas a gente não pode delargar, né? Sim. É a nossa missão. E uma coisa que a Dani tem falado muito é... Deus não tem netos. Uhum. A gente não tem controle dos nossos filhos. Os filhos não são nossos. Eles são herança do Senhor, que Deus nos dá o privilégio de cuidar deles. Mas eles são do Senhor. Deus já tem os dias contados das nossas vidas. Uhum. Então, descansa em Deus, se derrame diante de Deus e confia, porque Ele é o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente na aflição. Amém. Amém. Eu falei no teste. Primeiro podcast, chorei, não aguentei. Falei que alguns ia chorar, não falei? Ia chegar a hora, né? Ia chegar a hora. Ao vivo. E você prometeu que não ia. Ao vivo, não deu. Ao vivo. Pra gente terminar, porque passou muito rápido, a gente sempre dá um presente para os nossos convidados. Sim. E esse presente que ela vai ganhar, tá, gente? Foi ela que fez essa arte do quadrinho que as pessoas recebem aqui. E agora ela vai ganhar um pra deixar lá na casa dela. Ai, que chique! Pra vocês sempre lembrarem muito disso, obrigada. Vocês têm vivido isso, mas que isso permeia a vida toda, né? Sim. Que a gente continue respondendo ao Senhor pra vontade dele pra nós. Sim, Senhor Deus. Que a gente possa responder como Maria respondeu pro anjo. Sim. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, que cumpra assim em mim a sua vontade. Não é fácil, mas que a gente possa sempre viver diante do Senhor. Amém. E agora eu quero falar com você, que assiste a gente toda semana. Olha, se você não pegar esse link e não compartilhar, não sei nem mais o que dizer aqui, né? A gente não tem mais nem o que dizer. Então, pega esse link e compartilha muito, muito, muito. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Tocou a sua vida. Então, por favor, e principalmente se você sabe que tem alguém passando por isso nesse momento, compartilhe esse vídeo para ser um bálsamo para o coração dessas pessoas. Nós temos um encontro marcado todas as semanas. Então, eu espero você lá. Um grande beijo. Tchau, meninas! Tchau.